Galera, tudo bem? Afinal, todos são ou não são médios? Cara, essa é uma dúvida que todo mundo que quando começa a entrar na espiritualidade de alguma forma, né, independente da vertente que for, começa a se perguntar isso, tá? Principalmente porque quando a gente está na internet e a gente vai às vezes ver algum texto, alguma página, ou você vai perguntar para alguém que de alguma forma já está inserido dentro do contexto da espiritualidade, ele pergunta, a pessoa acaba perguntando, mas afinal, será que eu sou médium, será que eu não sou? No final das contas, a gente quer sempre saber se a gente é ou não é médium. E aí vem aquela frase, não, mas todos são médiuns. Sabe por que falam isso? Porque lá em Kardec, lá atrás, ele falou que todos em algum grau são médios, né? E aí a galera começou a propagar essa informação, né? Como se todo mundo tivesse capacidade, tivesse a habilidade, tivesse um dom, seja lá qual o nome que você queira dar, de se comunicar com o plano espiritual, né? Só que quando ele estava falando isso, né, Kardec lá atrás estava falando isso, é porque na verdade a gente sempre está em contato com a espiritualidade de alguma forma, porque nós somos seres espirituais na carne, entende? Nós somos seres espirituais encarnados, entende? Então a gente sempre vai ter uma conexão de alguma forma com a espiritualidade, com as energias, com a nossa ancestralidade, né? Então assim, e aí surgiu essa questão. Só que aí ficou uma coisa meio que um pouco assim, deturpada na hora de algumas pessoas explicarem essa questão. Então assim, gente, desculpa o barulho que tá no entorno aqui, estão sempre fazendo obra aqui. Mas assim, a espiritualidade sempre vai estar em contato com você, nem que seja através de uma intuição. E a intuição não deixa de ser uma forma, né, de mediunidade. Mas afinal, o que é mediunidade? O que é o médium? Essa palavra tem a ver com mediar, de ser intermediário. De mediar o plano espiritual ou a espiritualidade com a matéria, com o plano físico, né? Então, é aquela capacidade de você ser o intermediário e entre os dois planos. Isso que é ser médium. Isso que é ter mediunidade. Tá entendendo? Só que assim, quando a gente vai estar dentro do conceito da espiritualidade, dependendo da vertente que você for, por exemplo, na Umbanda a gente chama muito de cavalo, né? Nós somos os cavalos. Eu sou cavalo de Tranca-Rua, sou cavalo de Pai Joaquim, eu sou cavalo do Caboclo Pena Verde, eu sou cavalo, tá? E você vai ter outras vertentes que o mais comum é falar, eu sou um aparelho. Inclusive, é muito comum as pessoas falarem assim, eu sou um mero aparelho da espiritualidade. Eu não gosto de usar esse termo porque nós temos sentimentos, pensamentos, nós interferimos nas comunicações muitas vezes, com coisas que nós temos dentro de nós mesmos, com conceitos que nós temos, com a cultura que a gente está inserido. E só que quando a gente fala que o médium é um aparelho, dá para você entender um pouco melhor o que é essa tal mediunidade. Então você pensa o seguinte, o médium é como se fosse um telefone, né? Um telefone, se você tá no Brasil e o seu pai tá nos Estados Unidos, você consegue falar com ele? Não, porque tá em outro país, em outra localidade, em outro plano. Entende? Agora, se você tiver alguém ou alguma coisa que faz essa conexão, que vai ser um intermediário entre a sua voz e os seus ouvidos, com a voz e os ouvidos lá do seu pai que está nos Estados Unidos, né? Então você está fazendo esse intermédio.
O celular faz esse intermédio. O aparelho telefone vai ser essa conexão, vai ser o aparelho que vai possibilitar que uma pessoa que está em um local se comunique com uma pessoa que está em outro. E aí quando você traz isso para a realidade da mediunidade, o médium é exatamente isso. Então o médium é um aparelho. Ele traz as mensagens, ele faz uma comunicação, traz as mensagens entre o plano espiritual com o plano físico, tá? Então, só que assim, esse termo aparelho, eu não gosto muito de usar dentro de um conceito espiritual, porque a gente sabe que dentro da questão da mediunidade há uma interferência do próprio médium, entende? Então tudo aquilo que vem do plano espiritual vai passar pela nossa cabeça, pelo nosso corpo e vai ser filtrado de alguma forma, mesmo que seja pelo nosso inconsciente. E aí às vezes a mensagem não vai ser tão exata, tão fidedigna. Então, por exemplo, às vezes vai vir um espírito, né, que ele vai passar uma coisa para o médium e o médium não vai falar com as mesmas palavras, entende? Até porque às vezes as palavras que o médium entende não são as mesmas que o caboclo usa, ou que o preto velho usa, ou que o médico usa, né, o médico extrafísico, que o mentor, seja lá qual ele for. Tá entendendo? E aí a gente, beleza, aí agora a gente entendeu o que é mediunidade, o que é de fato ser médium. E aí a pergunta é o seguinte: todo mundo consegue trazer uma mensagem do plano espiritual? Todo mundo, se você hoje pega todas as pessoas que você conhece, essas pessoas seriam capazes de entrar num centro, num terreiro, qualquer coisa que for, uma casa espiritual, e ele vai conseguir te passar um recado da espiritualidade? Não. Sendo bem franco, não. Mas ele, durante o dia, ele tem às vezes pessoas, todo mundo durante o dia tem aquela coisa, às vezes aquele estalo. Do tipo, todo dia você passa por uma certa rua. E aí você tá lá com a sua namorada, né? E ela passa por uma rua, sempre. E aí te dá aquela vontade, aquela coisa, aquele tico-tico na sua cabeça que tu fala, pô, sei lá, tô sentindo alguma parada estranha, não tô afim de ir por aqui. Aí você vira pra tua namorada e fala assim, pô, que tal a gente pegar tal rua? Vamos por essa rua daqui em vez de ir por essa que você sempre pega? Vamos por aquela? Aí a sua namorada, pô, vamos sim. Aí vocês vão. Aí no dia seguinte você sabe que na rua que vocês iam passar, uma pessoa foi assaltada, naquele mesmo horário. Quer dizer, de alguma forma o plano espiritual passou para você através de uma intuição que você não deveria ir por aquele caminho porque você ia se dar mal. E você conseguiu captar através ali de um machismo, de uma intuição, ou simplesmente de uma vontade ou uma falta de vontade de fazer algo. Que no caso era seguir por aquele caminho que sempre é usado. Isso todo mundo vai conseguir fazer. Por isso que de alguma forma todos, num conceito estrito, teórico e da palavra, todo mundo é médium, porque consegue de alguma forma se comunicar com o plano espiritual, nem que seja através de uma intuição, de um clique na cabeça, uma vontade que às vezes não é sua, tá entendendo? E todo mundo vai se comunicar com o plano espiritual através da energia, porque todo mundo tem chakra, todo mundo tem aura, e toda vez que por exemplo, e um espírito ele também vai ter uma aura, um campo energético, mesmo que muitas vezes não igual ao do encarnado, mas ele vai ter, e quando ele chegar, se aproximar a você, vocês vão trocar energias. E aí quando você troca energias, muitas vezes você sente coisas estranhas, às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins. E aí você, de certa forma, é aquele momento que você fala assim, pô, quantas pessoas que não trabalham, que não são médicos, falam assim, pô, esse ambiente aqui tá pesado, esse ambiente tá carregado. Ah, sei lá, não gostei muito daqui não. Não sei porquê, não tô me sentindo à vontade. Então, isso é uma forma de trazer, né, algo que não está nesse plano para dentro do plano físico, através de uma
de um achismo, de uma intuição, de uma sapiência, entendeu? Muitas vezes a gente não tem noção, às vezes a gente acha que são nossos próprios pensamentos, né? Do tipo, você simplesmente acha assim, ah, eu não gostei dessa pessoa. Por que você não gostou dessa pessoa? Ah, não tem motivo, mas eu não gostei. Tem motivo, é porque você sentiu algo que talvez não seja algo físico, mas algo espiritual. Então, nesse ponto, todos são médios. Mas quando alguém vem, toda vez que alguém vem e pergunta assim, ah, mas eu queria saber se todo mundo é médium. Ele não quer saber disso. Ele quer saber se todo mundo pode ver espírito, ou incorporar espírito, ou psicografar. Ele está falando daquela mediunidade que muita gente vai chamar de mediunidade ostensiva. Ostensiva. Isso é muito bom, porque quando você fala mediunidade ostensiva, né, por mais que não seja comum, no dia a dia a gente só fala mediunidade, a gente está limitando aquelas pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada. Ou outras pessoas vão falar assim, mediunidade de trabalho. Que é aquela pessoa que tem um grau mediúnico tão alto que ela consegue trazer informações do plano espiritual de uma forma muito mais intensa, muito mais fidedigna, real, entende? E coisas que as pessoas, né, entre aspas, normais, né, não é normal porque todo mundo é normal, mediunidade é uma coisa normal, mas que não tem essa capacidade, elas não vão conseguir. E aí você se faz a pergunta, todo mundo que você conhece é capaz de ir num centro e incorporar alguém? E fazer uma psicografia? Todo mundo que você conhece, se de alguma forma vai conseguir olhar e ver um espírito? Não. Então, nesse conceito de trabalho e de mediunidade extensiva, não. Nem todo mundo é médium. Algumas pessoas são médios, outras não. Entende? Então, assim, e a mediunidade, e aí vem um outro porém. E aí vai vir aquela pessoa assim, ah, então se nem todo mundo é médium, eu sou médium ou não sou? Porque eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não incorporo. A pessoa vai se questionar isso, ela vai querer saber. A gente quer saber, né? A gente quer saber, a gente quer, assim, se conhecer, se entender, né? Muitas vezes até por uma questão de um ego, de uma vaidade, às vezes só curiosidade mesmo, mas a gente sempre quer saber. E aí a questão é o seguinte, calma. Porque você pode não sentir nada hoje. Você pode não incorporar nada, ver nada. Você não pode ver nada. E daqui a 10 anos, de repente dá um estalo e você, pum, abre a sua mediunidade. Tá? Então, assim, existem vários motivos. Ah, por que fulano, desde que nasceu, vê espírito e eu passei a ver espírito só quando eu tava com 50 anos? Cara, cada um tem um plano de vida, cada um tem um despertar, né? E esse despertar vai ser diferente. Vai ter gente que vai desenvolver a mediunidade, vai treinar e tal, e vai aflorar aos poucos ali algo que já está dentro dela, mas aquilo dali já está dentro dela. Já existe, a mediunidade está lá, ela só não aflorou, ela não desabrochou ainda, ela não apareceu, mas aquela capacidade, mesmo que guardada, ela está lá dentro de você. E isso não tem como saber, você só sabe quando acontece. Você tem indícios. Ah, uma coisa estranha que aconteceu comigo quando eu tinha não sei quantos anos. Ah, mais uma vez eu vi um vulto. Essas coisas, claro, quando você tira a questão do medo, na verdade, pode ser indícios, mas a certeza é só quando acontece. E é muito comum a pessoa começar a ir pro terreiro e começar a se comparar. Ou ir pro centro comparar. Pô, fulano começou, tem um mês que tá no centro, já tá incorporando, tá sentindo isso, tá sentindo aquilo. E às vezes a pessoa não sentia nada antes. E aí eu já tô há 1 ano e nada, não sinto nada. É assim mesmo. Infelizmente cada um tem um tempo, cada um tem o seu momento, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Não, nem todo mundo é médium. Não, pelo menos não médium de trabalho ou médium ostensivo. Agora, se você considerar uma intuição como mediunidade, ou a capacidade de sentir a energia como mediunidade, aí sim, aí todos são médios, tá? Mas médio de trabalho, médio ostensivo, não. Nem todo mundo é.